em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. João 12, 24. Dia de hoje celebramos o diácono São Lourenço, primeiro mártir, protomártir da igreja. E o evangelho são apenas esses 3 versículos do evangelho de João. E eu escolhi este versículo 24 para a meditação e oração com a palavra de Deus. Se o grande trigo que cai na terra não morre, continua um grão de trigo, mas se morre, produz muito fruto. Os agricultores e os biólogos devem entender, devem saber por que alguns grãos não germinam e outros germinam. E estes que germinam, uns produzem mais, outros menos grãos. Essa imagem que Jesus usa, é uma imagem corriqueira daqueles dos seus ouvintes. Nós também já ouvimos outras parábolas de Jesus, parábola do semeador, aquela outra parábola do grão que germina sozinho. E aqui também Jesus utiliza mais uma vez essa imagem desse grão de trigo que cai na terra. Mas como a gente entende essa morte desse grão? A gente não sabe explicar, os biólogos devem saber, porque depois que o grão de trigo morre, na verdade, ele se transforma. Aquela casca se rompe e aí começa a haver aquela multiplicação das células e brota aquela sementezinha, aquela primeira plantinha, depois vai crescendo, crescendo, depois aparecem as espigas com os seus grãos. E o milagre da vida. Então, aquele grãozinho de trigo se transformou, na verdade, em muitos outros grãos. Enquanto que aquele grão que continuou fechado, isolado, com aquela casca grossa, não morreu, ele continuou apenas um grãozinho de trigo. Por que isso acontece? Eu, por exemplo, não sei. Os agricultores e os biólogos sabem. Mas na nossa vida, isso também é um fato. Aqueles que são fechados em si mesmos, que são isolados, que olham só para si, continuam apenas uma pobre pessoa fechada em si mesma. Mas aqueles que se abrem para os outros, que se desapegam, que se deixam mover pelo Espírito, que a graça de Deus começa a agir em sua vida, começa a haver uma grande transformação e começa a haver frutos na vida de muitas outras pessoas. Às vezes a gente só vai entender e ver os frutos muitos anos depois, mesmo depois da nossa morte. Outras vezes a gente já começa a ver os frutos agora, nesse tempo da nossa vida. Deus é que sabe por que às vezes isso acontece, outras vezes a gente só consegue enxergar depois. Mas convido você, então, a se abrir, a não se deixar isolar, se fechar-se em si mesmo. Mas, como Jesus diz, abrir-se aos outros, morrer para si mesmo, para frutificar com a vida para os outros. A nossa vida não é sobre nós mesmos. A nossa vida é para os outros. E à medida em que nós nos abrimos, nos deixamos invadir por essa graça de Deus que vai agindo e transformando, Deus vai agindo e dá os frutos no seu tempo, aquilo que Ele deseja para a nossa vida e para a vida dos outros. Deixemos-nos transformar pela graça de Deus. Deixemos-nos morrer para nós mesmos. Morramos para nós mesmos, para que Deus produza os frutos que Ele deseja na nossa vida e na vida dos outros. Deus te abençoe e até amanhã.